Olá, pessoal, tudo bem? Prof. Rosânia, e hoje estamos aqui para fazer a correção da página 153 e 154, os exercícios que falavam sobre bissetriz do ângulo, certo? Então, vamos lá. O primeiro exercício dizia o seguinte: em cada item, determine a medida de AOB, sabendo que a semirreta OE é a bissetriz, é a sua bissetriz. Então, o primeiro ali na letra A, gente, nós temos o ângulo AOB, e OE é a bissetriz. Na parte de baixo aqui, ó, vocês estão vendo que é 50 graus? A bissetriz divide o AOB em dois ângulos de 50 graus. Bissetriz significa o quê? Que ele divide o ângulo exatamente em duas partes iguais. Então, se a parte de baixo aqui é 50, a de cima vai ser quanto, gente? A de cima aqui também é 50. Logo, o ângulo AOB inteiro mede quanto? 100 graus, certo? Na letra B, da mesma forma, nós temos o ângulo AOB, a bissetriz OE, e a parte superior, aqui, uma das partes que OE divide, é 23 graus. Logo, o ângulo todo vai ser 23 vezes 2, ou seja, 46 graus. Na letra C, OE divide o ângulo AOB em duas partes de 35 graus cada uma. Então, 35 mais 35, 70 graus. E na letra D, OE divide AOB em dois ângulos de 18 graus. 18 mais 18, 36 graus. Super fácil esse exercício, né? Bem tranquilo mesmo. Vamos lá para o exercício 2. Deixa eu achar aqui o exercício 2. Isso. No exercício 2, a gente tem o seguinte: sabendo que OC é a bissetriz de AOB, calcule o valor de x. Em seguida, determine a medida do ângulo AOB em cada item. Então, esse aqui foi exatamente aquele exemplo que a prof deu lá na aula para vocês, né? Então, a letra A, a gente tem que x mais menos 8 e 3x são as medidas das duas partes do ângulo AOB, certo? E o que a gente sabe? Que OC é a bissetriz. Logo, a gente pode afirmar que 4x menos 8 é igual a 3x, certo? E aqui a gente tem uma equaçãozinha de primeiro grau. Como que a gente faz para resolver? A gente sempre tem que isolar o valor da letra para poder determinar ela, né? Então, letra para um lado, número para o outro. Então, vai ficar 4x. O 3x está somando no segundo membro, ele vem para o primeiro membro, subtraindo. Menos 3x é igual. O 8 graus, ele está aqui subtraindo no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, adicionando, né? Então, ou com sinal positivo nesse caso. Agora, 4x menos 3x é igual a x. Logo, x é igual a 8 graus. Aí, o exercício pede para a gente, em seguida, calcular a medida do ângulo AOB. E para fazer isso, gente, nós temos que substituir o valor do x e fazer a adição. Então, aqui, ó, vou fazer aqui do ladinho para ter mais espaço, tá? O ângulo a letra A, né? O ângulo AOB é igual ao quê? A 4x menos 8 mais 3x, que é todo o ângulo, porque é todo esse ângulo aqui. Então, 4x mais 3x é igual a 7x menos 8. Então, a gente vai reduzir e agora substituir. O valor do x é 8, então vai ser 7 vezes 8 menos 8. 7 vezes 8 é quanto, gente? 56. 56 menos 8 vai dar 48 graus. Então, a letra A é igual, né? 48 graus, o ângulo AOB, certo? Deixa eu colocar aqui, AOB é igual a 48 graus. Bem fácil também, né? Vamos lá na letra B. A letra B diz o seguinte, que uma parte é 4x mais 4 e a outra é 5x menos 5, certo? E agora a gente tem que determinar o valor do x primeiro, para depois calcular o valor do ângulo total. Então, vamos lá.
Nesse caso, o 5x ficou no segundo membro, então eu vou levar o 4x para lá para a gente não trabalhar com números negativos, tá? E trazer os 5 graus para o primeiro membro. Então, nós vamos ter 4 graus, que já está no primeiro membro. O 5 é negativo, vem para cá, positivo, está subtraindo, vem somando. É igual a 5x, que já está do outro lado. 4x é positivo, está adicionando, vem para cá, subtraindo, menos 4. Então, 4 mais 5, 9 graus. 5x menos 4x é igual a x. E agora, para a gente determinar o valor do ângulo, a gente tem que substituir na equaçãozinha aqui, nessa expressão, certo? Mas antes disso, vamos associar os valores, né? Somar aqui os valores que a gente tem, porque o ângulo AOB é o quê? É 4x mais 4 mais 5x menos 5, certo? Então, vou resolver aqui desse ladinho, porque tem mais espaço. Letra B lá. Então, lá, o ângulo AOB, OB é igual a 5x menos 5 mais 4x mais 4, certo? Porque é todo ele. Então, o nosso ângulo AOB vai ser igual a 5x mais 4x, 9x. Menos 5 mais 4, menos 1 grau. Então, agora, para a gente descobrir o ângulo AOB da letra B, é só a gente fazer 9 vezes 9 menos 1. Por que vezes 9, prof? Porque foi o valor do x que a gente achou, né, na letra A, na letra B. Então, o nosso ângulo AOB é quanto? 9 vezes 9, gente, 81. 81 menos 1, 80 graus. Certo? Então, esse ângulo aqui tem medida de 80 graus. Na letra C, a letra C, como trabalha com fração, o que a prof vai resolver aqui nesse ladinho aqui, que tem mais espaço, tá? Deixa eu separar aqui a letra C. Então, primeiro, para descobrir o valor do x, o que a gente sabe? Que BOC é igual a COA, certo? Porque o OC é a bissetriz. Então, a gente pode afirmar isso, que 2x sobre 3 menos 7 é igual a x sobre 2 mais 3. E aqui, gente, a gente tem uma equação que tem fração. Como nós temos essa igualdade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reduzir toda essa equação ao mesmo denominador, igual a gente faz com adição e subtração de fração, tá? E depois a gente vai eliminar esses denominadores e trabalhar só com o numerador, certo? Então, vamos lá. Mínimo múltiplo de 3 e 2. Por que 3 e 2? Porque embaixo do 7 tem um 1, embaixo do 3 tem um 1. Então, nós calculamos só entre 3 e 2, tá? E quem é o mínimo? Qual que é o menor valor, gente, que aparece igual na tabuada do 3 e na tabuada do 2? O resultado, tá? É o 6, certo? Então, 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 3 é 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 2 é o 6. Então, nós vamos calcular frações equivalentes para todas as nossas frações dessa equação com o novo denominador 6, tá? Então, como que faz isso? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2x, 4x. Desculpa. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 7, 42. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 3, 18. Ó, toda a nossa equação aqui foi reduzida ao mesmo denominador. Então, é uma fração equivalente à primeira, tá? Uma equação equivalente à primeira, só que com denominador 6. Agora, para a gente continuar trabalhando, nós vamos fazer só o quê? Ó? Vamos esquecer desses 6 aqui. Por quê? Porque como na resolução de equação, a gente faz sempre a operação inversa, quando vai mudar de membro, né, os valores, o que vai acontecer? Esse 6 que está dividindo vai passar para o primeiro membro multiplicando. A mesma coisa com esse 6 que está aqui no denominador do primeiro membro. Vai passar para o outro lado
multiplicando. E no final, nós vamos acabar dividindo todos os resultados por 6 novamente, certo? Então, para não precisar fazer essas duas etapas, a gente já pode cancelar os denominadores aqui, facilitando, assim, a resolução do exercício. E agora vai sobrar para nós o que, então? 4x menos 42 igual a 3x mais 18. Certo? E agora a gente tem uma equação simples, letra para um lado, número para o outro. Então, o que está? 4x, o 3x está adicionando, vem para cá, subtraindo, igual. O 18 já está lá no outro membro, permanece igual. O 42 está subtraindo aqui, ó. Ele vem para o segundo membro, adicionando, certo? Agora, nós resolvemos. 4x menos 3x é igual a x. 18 mais 42, 60. Então, x é igual a 60 graus, ok? Agora, nós temos que determinar quem? O valor do ângulo AOB. Nós vamos fazer o quê? Substituir os valores. Nesse caso aqui, gente, não vamos fazer essa adição, para ficar mais fácil, tá? Então, já vou fazer a substituição aqui, ó. Então, o ângulo AOC vai ser x sobre 2 mais 3. Então, vamos lá. Quanto que é o x? 60. Então, 60 dividido por 2, 30. 30 mais 3, 33, tá? Então, vamos fazer aqui o ângulo AOC. Vai ser 60 dividido por 2 mais 3, que vai dar 33 graus, ok? Agora aqui, o ângulo BOC. BOC, que é a outra parte. Gente, precisa fazer isso? Não, né? Por quê? Porque OC não é bissetriz, então quanto que vai ser o BOC? Vai ser 33 graus também, certo? Logo, o nosso ângulo AOB, que é o que ele quer ali, AOB é igual a quanto? 33 mais 33, que é quanto? 66 graus. Então, a resposta da letra C para o ângulo AOB é 66, certo? Deixa eu achar aqui um pouquinho para a gente resolver a letra C. Letra D. A letra D diz o seguinte, que o ângulo AOB é igual a 4x mais 5 mais 3x mais 10, certo? Só que a gente tem que descobrir primeiro o valor do x. Então, vamos lá. 4, letra D. 4x mais 5 é igual a 3x mais 10, certo? Vamos descobrir aqui o valor do x. Letra para um lado, número para o outro. Então, 4x menos 3x é igual a 10, que já está no segundo membro, permanece da mesma forma. O 5 está adicionando no primeiro membro. Ele vai para o segundo membro fazendo o quê, gente? Subtraindo. Então, menos 5. 4x menos 3x é igual a x. 10 menos 5. 5. Então, o valor do x, nesse caso, é 5 graus. Agora, para descobrir o valor do ângulo AOB, vamos somar essas duas equações, esses dois valores aqui, né? 4x mais 5, mais 3x mais 10, para a gente descobrir quanto que é o ângulo todo. Então, ó, vou até adicionar aqui já, tá? Uma continha perfeita para a gente somar ali, tá? 4x mais 3x, 7x. 5 mais 10, 15. Então, isso aqui é o valor do nosso ângulo AOB, certo? Então, a AOB vai ser igual, substituindo, 7 vezes o 5 mais 15. Quanto que é 7 vezes 5, gente? 35 mais 15. 35 mais 15, AOB é igual a 50 graus. E assim a gente determina o valor, né, do ângulo AOB em cada uma das alternativas que foram apresentadas aqui. Em relação, gente, ao exercício número 3. Deixa eu pegar o 3. Nesse exercício número 3,
nós temos que fazer um ângulo de 90 graus, utilizando os passos que o Leandro fez aqui na atividade. Pessoal, então o nosso primeiro passo no exercício é a gente construir o ângulo de 90 graus, certo? Para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma reta de referência para ser um dos lados do nosso ângulo. Então, vamos traçar aqui a nossa reta. Ok? Ó, tracei minha reta. Essa vai ser a reta de referência, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Pegar o nosso transferidor e marcar o nosso ângulo de 90 graus. Então, vamos definir aqui o nosso vértice do ângulo. Ó, vou fazer uma bolinha aqui para ser o vértice do ângulo. Com o transferidor, vou marcar ali, alinhar bem certinho com a linha de fé sobre essa reta, o meu vértice que eu gerei, e agora é só fazer a marcação lá de 90 graus. Marquei aqui. Então, agora a gente já unindo esses pontos que a gente conseguiu aqui, ó, esse ponto com esse O aqui, eu vou marcar, chamar como O, que vai ser o vértice do nosso ângulo, e esse ponto A. Então, unindo esses dois pontos, a gente vai ter aqui o ângulo de 90 graus. Tá? Então, vamos unir. Pronto. Feito isso, nós já temos a base para nós construirmos o nosso ângulo de 45 graus usando a teoria da bissetriz. Então, para isso, eu vou pegar o meu compasso. Esse compasso, gente, uma coisa muito importante é estar aqui, ó. Essas duas pontas. A ponta seca e a ponta de grafite, elas têm que estar na mesma altura, tá? Tem que estar retinha uma com a outra para não dar diferença na inclinação que a gente vai usar. Então, você vai abrir, né? Essa abertura pode ser uma abertura fixa para usar para todos os traços que a gente vai fazer aqui. Então, o primeiro passo agora com o compasso é fixar a ponta seca no vértice do ângulo, tá? Então, aqui no nosso ponto O, a gente vai fazer um arco que vai cortar os dois lados do nosso ângulo. Então, vamos lá. Não se esqueçam, gente, tem que pegar na pontinha do compasso, tá? Se você pegar ali na abertura, você vai fechar e daí você não vai ter a mesma distância nas marcações. Então, ó, fiz a primeira marcação, fizemos um arco, certo? E agora, depois dessa primeira marcação, gente, pode ser até a mesma abertura, ó, o prof não vai mexer, tá vendo? Vamos pegar onde cruzou esse arco no lado do teu ângulo, você vai fazer uma segunda marcação em direção ao centro desse ângulo, ó, tá? Marquei, tá vendo aqui? Com a mesma abertura, gente, nós vamos vir no outro lado, onde cortou aquela nossa primeira marcação, aquele primeiro arco, e vamos traçar um outro arco, uma terceira marcação, que vai ter que cruzar com aquela segunda que foi feita no centro do ângulo, tá? Então, vamos lá. Já coloquei bem sobre o ponto onde interceptou o primeiro arco com esse lado. E agora eu vou fazer a minha terceira marcação, ó. Beleza? Marcou, teve um cruzamento ali. Nesse cruzamento, que nós vamos chamar de ponto E, certo? Nós vamos alinhar esse ponto E com o ponto do vértice aqui do ângulo e vamos traçar um segmento de reta. Esse segmento de reta que vai ser traçado aqui, ele é o que a gente chama de bissetriz do ângulo. E nós conseguimos, assim, a nossa bissetriz OE. Vamos por um ponto B aqui. Então, nós temos o ângulo AOB, certo? Que é 90 graus. E nós temos aqui a bissetriz OE, que dividiu esse ângulo em duas partes iguais. O exercício pedia para vocês fazerem um ângulo de 45 graus, partindo de um ângulo de 90. E quando a gente traça a bissetriz, esse ângulo que nós conseguimos aqui, ó, essas duas partes, cada uma tem 45 graus. Então, logo aqui está o nosso ângulo de 45 graus que o exercício está pedindo. Na verdade, a gente consegue dois ângulos de 45. Poucas atividades hoje, né, que a prof deixou para vocês. Espero que vocês tenham compreendido.
que tenha ficado mais claro, né, a resolução ali, como faz para traçar a bissetriz do ângulo. Eu coloco certinho lá nas questões, tá? Que quando nós voltarmos, a prof vai listar todas as apostilas de vocês para contar os maisinhos das atividades feitas. E é o que nós tínhamos para hoje é isso, tá? Então, até a próxima aula. Que bons estudos para vocês. Continuem estudando, gente. Não deixe de estudar. Acompanhem as aulas, certo? Beijinho, galera. Fica com Deus e tudo de bom.